Muito bem, então vamos lá. Agora aqui, 00:30. Eu estou com o gráfico aberto aqui do Eurocard e vejo que está surgindo uma oportunidade aqui. Eu vou explicar um pouco do que eu vejo para compartilhar aqui com vocês. Aqui eu estou no mensal, certo? 2, 3, 4 sombras bem marcada aqui em cima, nessa região aqui, certo? Eurocard, tá aqui, tá plantada a operação. Aqui eu diminui para o semanal, mais sombras acima aqui, tá? Próximo de topos aqui. No mensal a gente consegue ver até um pouco mais aqui. Topo, sombra. Volto para o semanal, muita sombra aqui superior. Venho para o diário. O dia anterior, uma barra negativa. Venho diminuindo mais aqui. Bom, o movimento aqui em zigue-zague, consolidado aqui no H4. E do último movimento de baixa aqui, deixou um candle verde. E eu pretendo executar aqui a continuidade na venda. Então eu posicionei uma ordem aqui com lote de 0,01 aqui, no rompimento desse movimento, aqui em H4. Diminuindo para H1, aqui eu vejo que o dia abriu aqui e começa a vir ao favor do movimento de queda. Se isso vai dar certo, a gente não sabe, porque tem inúmera probabilidade de ir para cima ou para baixo. Na verdade, é aquele 50-50, né? Mas tudo pode acontecer, vamos dizer assim. E a gente não tem certeza de nada aqui no mercado. Porém, assim que ativar essa operação aqui, o que cabe a gente fazer é gerenciar. Como eu estava falando, como eu falei no outro vídeo, eu queria ver se eu conseguia abrir uma operação no momento e mostrar para vocês. Como está bem próximo aqui, eu resolvi gravar aqui e mostrar para vocês a operação acontecendo. Tá? Aqui dá para diminuir mais ainda o tempo gráfico. 30, 15 minutos, bem próximo aqui de ativar a venda. 5 minutos, mais ainda. Uma grande questão, olha só, quando eu tenho um tempo gráfico menor, as barras elas são grandes e isso parece que o mercado está movimentando muito forte. Mas conforme eu vou aumentando o tempo gráfico, isso me mostra que não é um movimento tão forte assim. E aqui eu tenho até 1 minuto, mais ainda. Imagina olhar um gráfico dessa maneira, que o mercado desabando. E quando eu coloco para o tempo gráfico maior, sim, tem alguma barra um pouco mais alta, um pouco maior. E se eu diminuir aqui o gráfico aqui, não é tanta coisa assim. E conforme vai aumentando o tempo gráfico, vai ficando menor ainda. Então, é bom ter uma referência com o tempo gráfico maior, certo? E aí a gente consegue fazer uma leitura. Eu venho fazendo uma leitura do tempo gráfico maior para o menor, certo? Bom, dentro do movimento, eu busco aqui um alvo, certo? Pensa que o movimento ele tem em torno de 1% de movimentação. O movimento do mercado, ele se movimenta em torno de 1%. 2%, depende do tipo do ativo. Um primeiro alvo, para mim, interessante, é 1/3 do 1%. Para mim já é bem interessante. Aí é onde eu consigo marcar 1/3. Se eu puxar uma métrica daqui da entrada para baixo,
é para dar em 0,33, certo? Eu já tinha marcado antes ali, ó. Acabou de ativar a venda. 0,33 dá aqui nessa linha aqui, ó. 0,37, próximo dessa linha, até um pouco antes. Ok? Bom, já que acabou de acontecer a venda, eu vou mostrar aqui para vocês uma outra coisa. Eu ajustei o saldo aqui para ficar com a margem suficiente, com saldo na conta suficiente para poder operar. Ou é a margem capital total que eu tenho para operar, que é esse saldo aqui, 16415. Então, agora que foi feita a ativação da venda, aqui começa a mostrar o capital líquido, né, o quanto que vai sobrando na conta. E aqui a margem que é utilizada para esse lote, que é o lote de 0,01. Como que eu consigo ver qual é o mínimo, o lote mínimo para operar o ativo que eu quero operar? Por exemplo, eu estou com o EuroCAD aqui e aqui eu venho nesse símbolo aqui, ó, se na plataforma tiver acionado esse atalho aqui, é nesse símbolo aqui. Então eu aperto em cima, clico em cima, deixa eu ver se vai dar aqui. Como eu estou gravando aqui, ele ficou o botão de gravar bem em cima. Tá. Ele abriu aqui, ó, EuroCAD. Aqui estão os dados. EuroCAD versus o dólar canadense. Então é euro versus o dólar canadense. E aqui tem toda a informação do ativo. Aqui embaixo aparece aqui, ó, volume mínimo. Esse aqui, ó, volume mínimo. Então, para eu abrir uma operação no EuroCAD, eu preciso ter o volume mínimo de 0,01. Ok? Aí tem outras informações aqui. Como eu estou vendido, swap de venda. Eu tenho um swap de venda aqui. Tem que verificar porque às vezes você consegue ganhar um valor de swap, quando você fica mais dia posicionado no ativo. E também você paga se você ficar mais posicionado. Tem que verificar isso aqui também. Isso a gente vai ver mais para frente. Bom, no outro vídeo também eu falei a respeito do quanto que é necessário ter na conta para poder ter uma margem de segurança e operar tranquilo. Eu acabei de entrar no ativo, eu vou colocar no mensal aqui e vou aumentar o gráfico, ver onde que é o mínimo da moeda aqui, certo? Ó, a gente consegue ver que tem mínimas bem abaixo. Se tudo der errado, até aqui embaixo, deixa eu ver, aqui tem um 2 pontos. Ó, aqui eu consigo ainda colocar o nosso take, né? Aqui, ó. Percebe que aqui eu já não consigo colocar, ó, mais para baixo disso aqui, ó. Um pouquinho mais, não dá mais. É aqui. Então, digamos que aqui é o limite. Eu coloco aqui em cima, aparece aqui, ó, lucro 1.108,92. Ou seja, para eu ter uma segurança assim, de deixar isso aqui aberto por muito tempo e ajustando o trade conforme ele vai passando, teoricamente, dentro do que eu venho estudando, você teria que ter um mínimo de $1.108,90. Teoricamente. Não quer dizer que precisa de tudo isso, certo? Se eu tivesse, vamos dizer assim, comprado e o preço viesse contra, então aqui teria quebrado uma dessas moedas, o par de moeda aqui no caso, certo? Então, basicamente é isso. Agora voltando aonde aconteceu o trade, outra coisa que eu quero mostrar aqui, ó, que existem duas barras aqui, ó. A ativação, quando ela acontece, tem um spread, que é um intervalo entre essas duas barras. Ou seja, quando ativa a minha entrada, eu já começo negativa, que já desconta o spread. Então, tem que ficar ligado com isso também. Esse spread ele pode mudar de acordo com a conta que você tem na corretora. Percebe? É o 0,3 centavos. O preço ele já movimentou a favor, mas ainda tem desconto do spread. Aqui dá para ver melhor. Ó. Agora chegou no zero. Eu tenho a linha branca aqui e a linha vermelha está aqui em cima. Ok?
ok? E assim por diante. Então eu acabo de abrir uma operação aqui para mostrar para vocês como que vai ser, como que é um pouco mais de como funciona o mercado, e assim eu vou gravando mais coisas e mais conteúdo aqui para compartilhar. E assim também memorizando as coisas importantes aqui do mercado. Muito bem. Não vou colocar stop, porque eu vou deixar o preço trabalhar para ver até onde vai. Porém, eu não vou ficar aqui acompanhando o mercado o tempo todo. Eu posso fazer outras atividades, eu posso ir dormir, por exemplo, né? É uma delas que seria. E como eu já tenho um alvo, isso é importante a gente deixar posicionado. Porque se acontece do momento que eu não estiver vendo, acompanhando o gráfico, e vai lá e pega o alvo, beleza, o dinheiro já entra na conta. Eu vou mostrar aqui como que eu arrasto o stop. Da linha para cá, para cima, ó, eu coloco o stop aqui em cima. Então, se o preço for até lá em cima, agora, vai me descontar R$ 8,98, certo? $8,98. E o take, que é o alvo, o objetivo, como eu quero um mínimo de 0,33, ou 1/3 do movimento, de 1%, eu vou arrastar aqui, ó, que vai estar me pagando em torno de $4, 4,15, certo? Aparece ali, ó, 569 pontos. Só que essa linha de cima aqui do stop eu vou cancelar e vou deixar sem. Por quê? Eu tenho saldo suficiente aqui de margem livre, 158,37. Essa margem livre eu vou deixar, eu posso deixar esse trade trabalhar. Ou seja, se eu esticar aqui o stop até o 158, percebe que fica muito longe? Aqui deu 58. Olha o espaço que eu tenho para poder trabalhar. 170, 150, 149, mais ou menos aqui. 2.000 ou 21.283 pontos. Pode ser que o preço chegue lá? Sim, pode ser que o preço chegue lá. Porém, é mais próximo que chegue ao 0,33% aqui, porque tem regiões aqui próximo também. Eu vi que tem um contexto que pode ser que o preço chegue lá também. Não quer dizer que vai, mas existe uma grande chance disso acontecer. Então, a partir de agora, durante essa semana, eu vou acompanhar esse ativo aqui que foi aberta a operação, e se chegar no objetivo, ok, a gente encerra a operação. Se dependendo como chegar ali também, eu posso estar aumentando esse espaço, colocando um espaço maior, porque o take seja maior ainda, dependendo de como chegue até ali embaixo, próximo do nosso preço. Se não, ele pega aqui no 0,33 e a gente sai no lucro, que é o objetivo. Agora que o trade está aberto, a ideia aqui é cuidar desse trade aqui, como que ele vai evoluir. E se porventura ele começar a subir muito, de repente eu posso adicionar um novo contrato, fazer uma nova venda, para que aconteça uma média de preço e de repente eu sair no 0 a 0 ou sair com um pouco de lucro. Só que isso só vai acontecer no decorrer do tempo. Então agora, quando a gente estava alavancado, que nem eu estava alavancado na primeira operação, eu estava com o tempo como meu inimigo, porque cada vez que passava mais eu ficava mais ansioso com o trade, porque com medo de perder, e a sensação é bem ruim mesmo. E agora, como a gente está com a mão bem tranquilo, com a mão certa, com o mínimo do contrato, a gente tem espaço para o preço trabalhar, então o tempo agora é meu amigo, digamos assim, um exemplo. Agora eu só vou deixar o tempo rolar, acontecer as coisas, vou avaliando aqui os tempos gráficos aqui conforme vai acontecendo, e assim a gente vai gerenciando o trade. Tá legal? O vídeo já está passando, dando quase 15 minutos aqui. Eu vou encerrar esse vídeo, vou postar aqui para vocês. E assim, conforme vai surgindo outras oportunidades aqui, eu vou postando aqui e tendo esse relatório aqui para acompanhar. Tá legal? Grande abraço e até mais.